Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Juízes, capítulo de número 13, versos de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, recebendo forças em dias difíceis. Nós podemos observar nesse relato que o primeiro milagre começa a acontecer não necessariamente na vida de Sansão. Nos diz o texto que Israel estava pecando, estava vivendo distante de Deus, estava falhando, estava desejando a desejar, abandonou o seu próprio Deus. E por causa disso, nós podemos observar que os filisteus então vão dominar Israel. Os filisteus são como, dessa forma, a própria mão de Deus, o juízo de Deus, para poder trazer arrependimento sobre esse povo. É quando, então, o Senhor Deus, pela sua providência divina, vai operar sobre a vida desse moço chamado Manoá e sua mulher, que por sua vez era estéril. Então nós vamos observar como é que Deus escreve uma história. Como é que Deus pode fazer com que eu e você recebamos forças em dias difíceis. Então, logo de início, aí você podemos observar que Deus opera poderosamente na vida dessa mulher. Ela tem a alegria de ter um filho, ela que era estéril. Mas nós percebemos que ela vai receber instruções, que ela não deveria beber bebida forte, que essa mulher deveria levar uma vida consagrada a Deus, antes mesmo que o seu filho assim o fizesse. E nós então vamos observar que o verso de número 5 vai nos falar que esse menino deveria ser nazireu, ou seja, não deveria passar navalha pela cabeça dele, ele não deveria beber, ele não deveria entrar em casa onde houvesse um velório, ele não deveria cortar o cabelo. Então havia algumas regras que deveriam ser seguidas à risca por Sansão. Mas, no entanto, nós vamos observar que o Sansão, ao contrário disso, ele, se você observar o capítulo de número 14, depois com o tempo na sua casa, você perceberá que entre os capítulos 14 e 15, o Sansão ele vai fracassar. Porque o Sansão, ao contrário de José, ele não vai fugir da sedução. Ele vai se mostrar fraco. Um homem que era forte em alguns aspectos se mostra fraco diante da sedução. Mas nós observamos em Gênesis 39, verso de número 12, que o José, nesse aspecto, foi forte, ele fugiu da sedução. Note você que o capítulo 39, verso 12 diz assim: Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Nós vamos observar também que o apóstolo Paulo, que em seu relato ao seu discípulo na fé, ao seu filho na fé Timóteo, ele também vai falar sobre essa questão de fugir da sedução. E ele diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que são de coração puro e invocam o Senhor. Essas são as orientações de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Mas nós podemos observar que, com certeza, o maior fracasso de nossas vidas, ele consiste quando o Senhor Deus nos deixa. Quando nós estamos tão cheios de si que nós pensamos que nós somos alguma coisa, e nós vamos entender que a partir do momento em que Deus nos deixa, aí sim nós vamos reconhecer que nós não somos nada. E no capítulo 16 ainda, no verso de número 20, nós podemos observar isso. A palavra nos diz assim: Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando o Senhor nos deixa, queridos, sem dúvida alguma, aí nós vamos entender que nós não somos nada. Mas há um momento em que o Senhor Deus faz um processo de restauração em nossas vidas. E tudo começa a partir do momento em que eu e você nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, da onde nós fraquejamos e fracassamos. É a partir do momento em que nós confessamos nossos pecados, é a partir do momento em que nós nos dispomos a orar. E é o que o Sansão vai resolver fazer.
palavra nos diz que, no verso 28, que o Sansão, ele orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me força mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, note você que a partir desse momento, o Sansão se humilha e ora ao seu Deus. E é interessante que, embora nós sejamos infiéis, embora nós venhamos a errar, falhar, embora nós venhamos virar as costas para Deus, Deus não muda. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E em Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo então aos nossos irmãos, aos crentes de Roma, ele nos diz o seguinte no capítulo 11, verso 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então lembre você que quando o chamado de Deus aconteceu na vida de Sansão, havia um propósito, que era se vingar dos filisteus que estavam ali humilhando, massacrando o povo judeu. E é justamente na sua morte onde esse homem vai conseguir trazer sobre o seu povo completa libertação, completo livramento contra os filisteus. Nos diz os versos 29 a 31. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Que eu e você possamos entender com toda essa história, entre fracassos, entre restauração, que é nesses momentos onde Deus restaura e faz com que eu e você recebamos forças em dias difíceis, quando nós reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.